Bom, pessoal, nesse segundo vídeo eu vou comentar os pedidos de impeachment que ocorreram em março de 2020. Março de 2020 e abril de 2020 é que tem a maioria dos pedidos de impeachment, então eu separei nesses dois vídeos. Okay? No dia 2 de março de 2020, né, Wilson Pedro Nery, advogado, entrou com um pedido de impeachment relacionando aquele convite que houve para as manifestações dos ataques contra a democracia, aqueles ataques que o Bolsonaro participou, que tinha AI-5 contra o STF, contra o Legislativo. Mas é interessante que ele protocolou esse pedido contra o Bolsonaro e contra o Mourão. Quer dizer, ele englobou os dois nesse pedido. Eu achei uma coisa bem interessante que ele fez com relação a isso. Depois disso, eu tenho um outro. Esse outro é do dia 11 de março de 2020. Aliás, eu vou fazer até uma ressalva. É muito interessante. Eu vou colocar até o texto do cara. Eu recomendo a leitura. Tá? Ele começa a falar sobre aquela história da Cambridge Analytics, que fez toda aquela utilização de dados do Facebook através de um trabalho usando mídias, redes sociais, contatos tipo WhatsApp, para que o pessoal votasse na Inglaterra. Tem até um documentário sobre isso. Votasse na Inglaterra pelo Brexit, e também que ajudou na campanha do Trump. E também isso daí é cogitado que tenha sido utilizado também na campanha do Bolsonaro. Então ele faz uma analítica com relação a isso daí, em seguida ele faz um histórico da vida do Bozo, é sensacional. Faz um relato de todos os atos ministeriais sobre o comandante, aqueles atos nefastos, é bem longo. Fala do caso do Queiroz e da Marielle, das investigações, da parceria do Queiroz com a família Bolsonaro. Ou seja, tem um histórico, não dá para detalhar tudo aqui, mas o que ele faz? Ele faz um histórico de tudo que aconteceu, de todos os pequenos detalhes que você tem com relação a decisões ministeriais. Em cima de tudo isso, ele fala, bom, esse governo não dá para continuar. Então é bem interessante, eu recomendo bem a leitura. Agora, como eu falei no começo, eu achei 29 pedidos de impeachment. Esse mesmo pedido dele, a mesma redação, né, foi colocado no dia 19 também de março por Maria Rodrigues de Souza e por Neide Liamar Rabelo de Souza. Exatamente o mesmo texto. Então são três as pessoas da família que deram três entradas diferentes sobre exatamente o mesmo texto. Tá? Em 19/3 tem o pedido do Alexandre Frota, que ele caracterizava como uma preciosidade em termos jurídicos. Sinceramente, achei um dos mais fracos, assim, em termos daqueles que imaginei que fossem ter maior repercussão. Ele começa falando da ilicitude na campanha eleitoral, das ameaças às instituições democráticas por grupos ligados a Bolsonaro, grupos que ele fala de extrema-direita, como se não tivesse tido apoio, né, também deles, né? Fala de ataque à imprensa que ele tem e volta a ressaltar o caso da Patrícia Campos Mello, e também comenta do caso da Vera Magalhães, quando ela divulgou, né, que o Bolsonaro estava chamando para a campanha, depois para uma campanha, para a manifestação do dia 15 de março, e que depois ele falou que não estava fazendo, que as imagens que ele mostrou era negócio de 2015, que estava na cara que era mentira, porque até mostrava o caso da facada. Fala também do corte de verbas dos meios de comunicações, daqueles que são considerados pessoas não gratas por ele, então ele corta, como aconteceu com a Folha, com a Globo, e assim vai. Aquela alegação, novamente, da fraude eleitoral, que ele não comprovou. Novamente ele fala das chamadas das manifestações e da participação do presidente nessas aglomerações que tiveram das manifestações na época de coronavírus, que ele nem divulgava o exame dele, então ele ia lá sem se preocupar muito com relação a esse tipo de contato. Depois, gente, no dia 25/3, nós temos dois pedidos de impeachment que foram feitos. Um é de um advogado, junto com vários outros advogados, chamado Dr. Paulo Roberto Iotti Vicchiati. São vários advogados, é interessante que é uma peça com 998 páginas, mas os fundamentos principais estão nas primeiras 78 páginas. E aí ele faz um apanhado de vários comportamentos do Bolsonaro que atentam contra a dignidade, a honra e o decoro do cargo presidencial.
Então, ofensas injuriosas, desrespeitosas a quem discorda dele, a tentativa nepotista dele de indicar o Eduardo para embaixador, ele fala do I love you para o Trump, né, que ele considera o Bolsonaro fazendo o papel de uma criança encantada. Né? Inclusive ele comenta também que houve um outro episódio em que ele mandou para o Rodrigo Maia, né, por WhatsApp. O Rodrigo Maia ficou até meio sem graça, colocou um kkk depois, então que ele colocou para o Rodrigo Maia, eu te amo. Né? A postura antiambientalista que ele tem, relembra do caso do Dia do Fogo, né, que foi feita aquelas queimadas. A interferência dele na Receita Federal, ele derrubou inclusive o número 2 da Receita Federal, o pessoal ficou muito incomodado, porque estava havendo um controle com relação a parentes deles, amigos deles. O corte de 5.613 bolsas do MEC, a acusação de vazamento de óleo no Nordeste à Venezuela, sem nenhuma prova, a alteração da regra do DPVAT, falar que pessoas com HIV são um peso para o país, os ataques à mídia, os ataques racistas, misóginos, o desrespeito ao Covid, e assim vai. Quer dizer, é uma peça realmente muito longa, são mais de 40 itens, onde ele descreve todos os absurdos do Bolsonaro. E no dia 25/3 também, né, tem um pedido aquele que foi feito do PSOL, que acho que é aquela campanha que eles fizeram para coletar 1 milhão de assinaturas. Eles não têm muitos pontos aqui que eles levantam, eles trabalham mais a justificativa em função desses pontos para que o Bolsonaro, para que seja aceito o pedido de impeachment do Bolsonaro. Então foi pela Fernanda Melchiona, pela Sônia Bonfim e outros do PSOL. Então eles falam fundamentalmente das manifestações do dia 15 de março, com outros poderes, a Vol 25, né? Ele se omitiu e ainda fez aquela chamada em vídeo, né? Ele fez uma chamada também na viagem que ele fez para Miami, aquela que voltou com o pessoal todo contaminado. Ele deu uma parada em Boa Vista, em Roraima, e conclamou o pessoal do Exército, o discurso dele que ele saiu do avião, e conclamou também a participação nessa manifestação. E também tudo que ele fez com relação à parte do coronavírus. Participação dele junto a manifestações, os pronunciamentos tentando diminuir a gravidade do caso do coronavírus, quer dizer, realmente ele abusou nisso daí. E fechando o mês de março, eu vou deixar abril depois para outro vídeo, tem no dia 31 de março o Bruno Espinheira Lemos, que é um advogado, e mais 3 advogados também, que entraram com quebra de decoro, lembrando do Golden Shower, das palavras ofensivas a jornalistas, como mandando calar a boca, aquele jornalista que tem cara terrivelmente homossexual, que engloba também um crime aí também, né, porque é preconceito. Relembra o caso da Patrícia Campos Melo e o caso da Marília Leitão, que eu já falei em outro. Além disso, ele entra também com abuso de poder, sobre a demissão do fiscal do IBAMA, que eu havia multado, e a demissão do diretor do INPE, do Ricardo Galvão. Também ele fala de atentar contra a Constituição de 88, na celebração do golpe e a manifestação do 15/3, que criticou o Legislativo e o STF, a impessoalidade, quando ele fala de excluir o jornal Folha de São Paulo e pedir a empresários para não anunciarem em veículos de oposição, os pronunciamentos contra as medidas do coronavírus, e que em 23 ele disse que poderia decretar estado de sítio, que seria fácil. Eu quero aproveitar para comentar que esse último que eu falei, esse do Bruno Espinheira, no dia 31, junto com ele tem outros advogados também. Eu quero ressaltar o nome de 2, Tiago Santos Aguiar de Pádua e José Rossini Campos. São os 2 que entraram junto ao STF com pedido de que o pedido deles, né, de impeachment, fosse analisado pelo Maia. E aí saiu então essa notificação do Celso de Mello, ao presidente da República, comunicando que havia um pedido de impeachment contra ele. Então, ressaltando bem nesse caso. Tá? Então, fundamentalmente foi isso que aconteceu em março. Depois eu continuo no próximo, falando em abril.